Franco, que é especialista em segurança cibernética e CEO da AlphaCode, empresa que desenvolve projetos no ambiente mobile. Boa tarde, muito bem-vindo à Jovem Pan News. Boa tarde, Cristina. Obrigado pelo convite. Vamos falar um pouquinho do 5G. Cláudia, eu sou a Cláudia, desculpa. Cláudia, desculpa. Tranquilo. Tantos nomes que a gente tem que lembrar, né, ultimamente. Vamos começar, então, entendendo um pouquinho sobre os principais desafios que o 5G apresenta hoje para se desenvolver no Brasil? Bom, eu tive acesso a um estudo recentemente que traz, quais são os principais desafios para que o 5G possa realmente se desenvolver no Brasil, E dentre os desafios, o principal é mão de obra qualificada, para fazer esse desenvolvimento de produtos, essa falta de mão de obra de qualidade na área técnica, a escassez no investimento aí de capital de risco e ainda o baixo volume de demanda sobre esse tipo de tecnologia ainda no país, até por ele estar chegando ainda nesse momento. Rafael, na prática, o que o 5G vai mudar na vida das pessoas? O que significa no dia a dia mesmo, na prática? Em que ele pode melhorar a vida das pessoas? Legal. Bom, inicialmente é a velocidade que a gente vai utilizar os nossos aplicativos, Hoje a gente tem uma variação muito grande de velocidade a depender do tipo de conexão que a gente utiliza. O 5G ele traz uma conexão muito mais estável e permite uma quantidade muito maior de dispositivos na mesma rede. No dia a dia do usuário de smartphone, a velocidade vai mudar, mas mais importante do que isso é o tempo de resposta. Isso vai permitir a criação de aplicativos que cada vez mais tragam funcionalidades mais úteis para o usuário. Mas mais importante até do que o usuário de smartphone vai ser a diferença na indústria com a internet das coisas, que depende dessa alta disponibilidade de recursos que o 5G traz. Rafael, a gente vai chamar também para participar dessa entrevista o nosso comentarista aqui da Jovem Pan News, o Miguel Daoud. Bem-vindo, Daoud. Obrigado, Rafael. Boa tarde a você. Quando você fala da velocidade do 5G, hoje nós observamos no campo, no Brasil, na agricultura, a necessidade da gente controlar a produção, enfim, uma série de projetos que existem, a colheitadeira, você fala internet das coisas, é tudo que está ali que você pode usar, que vai te dar velocidade no celular para você utilizar a sua atividade. Agora, o que nós percebemos no campo é a total falta de conectividade. Quer dizer, hoje você no campo, você sai de uma cidade, você não tem internet, você não consegue emitir nota fiscal, você não consegue. Como vai ficar a utilização do 5G na área agrícola pela falta de conectividade que existe? Exatamente, O 5G a gente acaba às vezes olhando para ele como uma possibilidade de usar o celular com mais velocidade, eventualmente fazer o download de um filme ou de um jogo, de um aplicativo, e essa não é realmente a principal utilidade. Quando a gente fala de internet das coisas, é justamente a gente ter esse maquinário conectado. E dentre os desafios do país, um país de tamanho continental como o Brasil, está justamente levar essa conexão para o campo, levar para o interior, para que realmente a gente tenha essa conectividade a serviço da produção, a serviço principalmente das indústrias e do maquinário agrícola. Realmente esse é um desafio para o Brasil. O Daoud aí falou da área agrícola, no campo, que vai poder utilizar mais esse recurso. Gostaria que você comentasse também sobre a área da saúde, até onde se pode chegar, porque é bem importante, eu acho que é um dos ambientes que era muito aguardada essa tecnologia. O que vai mudar na prática daqui para frente com o 5G? Perfeito. O 5G ele tem uma característica que diferencia muito das outras tecnologias de tecnologia, que é a baixa latência. A latência é o tempo de resposta, o tempo que um dado demora para sair de um ponto até o outro. E isso vai permitir, já estão em desenvolvimento, inclusive em testes em diversos países, as cirurgias à distância.
Então, você vai poder, eventualmente, ter um cirurgião aqui em São Paulo, executando uma cirurgia de alta complexidade, por exemplo, no interior do Pará ou no interior do Nordeste, sem a necessidade desse deslocamento. Então, para a medicina, tende a ser uma nova era essa disponibilidade do 5G de forma massificada. Daúde? Pois é, Cláudio, olha que interessante, né? Hoje a saúde no Brasil, ela tem uma deficiência muito grande. Você precisa de um atendimento, uma cirurgia, você tem que ir correndo para os grandes centros, né? Com essa tecnologia funcionando, você poderia ter na sua região um ambiente em que os profissionais de outros locais pudessem atender ou fazer cirurgia. É isso que pode resultar em quanto tempo? Então, aí é difícil a gente conseguir definir o tempo, porque tem duas linhas aí que a gente precisa resolver. Uma é a disponibilidade dessa conexão de maneira mais ampla em todo o país. Essa semana, o 5G ele acabou de ser implantado em todas as capitais. Os números dizem que já tem cerca de 50 milhões de pessoas com acesso. Mas, do outro lado, a gente também tem o desafio do desenvolvimento das aplicações, né? dos aplicativos, dos softwares que vão conseguir fazer uso. E hoje a gente tem esse desafio aí do nosso ecossistema precisar de cada vez mais profissionais vindo para a área de tecnologia para fazer uso da infraestrutura, porque o 5G por si só, ele é infraestrutura. Do outro lado, você precisa de softwares capazes de fazerem um melhor uso disso. Eu imagino que numa janela aí de 5 ou 10 anos, a gente vai ter um uso muito, muito amplo desse tipo de solução de telemedicina, inclusive aí com o uso de realidade virtual, de óculos, em conjunto com essa nova infraestrutura de rede. Rafael, tem gente que fala que tem receio de que essa nova tecnologia possa causar algum problema para a saúde das pessoas, essas antenas, né, de rádio utilizadas, muito evoluídas, e que isso pode acabar acarretando algum efeito na nossa saúde. Já tem estudos sobre isso? O que se sabe até agora? Olha, é difícil dizer, né? O 5G, ele opera numa frequência que, na verdade, já vinha sendo utilizada, né? Basta ver que muitas pessoas estão tendo que fazer a troca das suas antenas parabólicas. O que está acontecendo é uma mudança do tipo de dado, né, do tipo de onda que está sendo transmitido. Existem estudos, mas ainda a gente não consegue ter nenhum tipo de conclusão, porque são tecnologias muito novas, né? O próprio celular, a gente não sabe qual é o efeito dele no longo prazo, porque ainda não os temos no longo prazo, né? Então, é muito difícil de prever esse tipo de risco, mas eu, como um profissional da tecnologia, prefiro acreditar que estamos seguros. Daúde, tem mais alguma pergunta? Tem. Uma coisa que me preocupou muito na sua fala é a questão da mão de obra, né? Da mão de obra qualificada. O que nós percebemos claramente é que a tecnologia está evoluindo muito rapidamente e a mão de obra ela não tem essa mesma velocidade. Você acha que a gente pode ter um apagão ou já vivemos um apagão nesse setor pela falta de mão de obra? Nós vivemos sim um apagão já há alguns anos, mas ao mesmo tempo vivemos uma janela de oportunidade. A gente está numa discussão agora eleitoral onde eventualmente não se discute a possibilidade do que a tecnologia poderia trazer para o país, e ela pode sim ser o novo agro, uma área extremamente importante para o país, através do outsourcing, através da venda de mão de obra especializada para o país, para fora do país, né? Basta você ver estratégias como a Índia fez, de uma formação massificada de profissionais de tecnologia, e hoje você tem ali dentro das 10 ou 20 principais empresas de tecnologia dos Estados Unidos, muitos presidentes indianos, muitos diretores indianos. Então, essa é uma janela de oportunidade também. Temos um problema, mas podemos encontrar uma solução. Rafael, e é preciso usar um sinal específico para ter o 5G? Essa internet que a gente usa hoje vai ser suficiente ou a gente vai ter que contratar uma nova internet, melhor, mais potente?
Cada operadora tem a sua estratégia de negócio, né? Existem operadoras onde você utiliza exatamente o mesmo chip, não precisa fazer a troca. Existem operadoras onde você precisa trocar o chip. Os aparelhos, ainda são poucos os aparelhos disponíveis no Brasil. São cerca de 70 aparelhos ainda que são compatíveis com a tecnologia 5G. Então, para a grande maioria dos usuários, vai ser necessária a troca do aparelho e, eventualmente, a troca do chip. Sinal 4G não vai mais existir? Como que vai funcionar? Vão existir os dois paralelamente? Vai existir, e para o usuário é algo completamente transparente, como acontece hoje, tá? Durante o nosso dia, a gente alterna entre o 3G, o 4G, em algumas regiões até o 2G a gente chega a utilizar. Então, os próprios aparelhos, eles fazem essa alternância. Para quem tem aparelho compatível com o 5G, eu, por exemplo, tive na Avenida Paulista nessa semana, ele automaticamente alterna para o 5G, quando você sai da área de cobertura, ele já desce para o 4G. Então, para o usuário é completamente transparente e todas as redes vão continuar funcionando em conjunto. Bom, metade aí dos estudantes, a gente sabe, na rede pública, principalmente nos lugares mais distantes, né? Muito no norte do Brasil, no Nordeste, ainda não tem esse acesso nas escolas, principalmente, né? Como essa nova tecnologia vai chegar para essas pessoas? Como que vai mudar a vida dessas pessoas? Olha, como eu disse, né, o 5G ele é infraestrutura de rede, né? No caso dessas pessoas que não têm acesso hoje, o 4G já faria uma grande diferença na vida delas para que elas pudessem considerar a área de tecnologia como uma opção para se desenvolver. Mas o 5G chegando a essas regiões também vai trazer novas oportunidades, porque as empresas agora vão começar a desenvolver aplicações que vão aproveitar melhor o 5G. Um grande exemplo, hoje quando você desenvolve um aplicativo, você toma muito cuidado para que ele não fique muito pesado, porque eventualmente o usuário não vai ter uma conexão veloz. Isso vai deixar de ser um problema, então as empresas vão começar a trazer aplicativos cada vez mais completos, porque essa velocidade deixa de ser um problema. Então, chegar tecnologia nesses centros, né, que estão aqui fora do Sudeste, é extremamente importante para que se abram novas oportunidades de carreira. E se você vira, tudo aí está virando tecnológico, né? Se você conecta tudo à internet, você não acaba gerando talvez mais desemprego? Não, de forma alguma, de forma alguma. A tecnologia ela não gera desemprego, ela qualifica o emprego, ela traz emprego de melhor qualidade, com melhor salário e com melhores condições, né? Eventualmente, quem trabalha com tecnologia passa ali o seu dia sentado de uma maneira ergonômica, normalmente num ar-condicionado, com uma condição de trabalho muito melhor do que eventualmente em outras áreas. Pelo contrário, a tecnologia é um gerador de emprego e de forma nenhuma um destruidor de emprego. Com essa evolução aí da internet, a tecnologia fixa, por exemplo, não vai ficar obsoleta agora, já que a tecnologia do seu celular vai estar mais potente do que a que você tem em casa, por exemplo, ou no trabalho? Existe essa possibilidade, tá, de acontecer, de certa forma, uma migração de usuários da tecnologia fixa para a tecnologia móvel. Mas isso, de maneira geral, vai trazer oportunidade para as empresas atenderem áreas que elas tinham muita dificuldade em chegar com cabeamento, né? Porque é muito mais fácil, eventualmente, você chegar pelo ar. Eventualmente, eu vou até dar um exemplo, em uma comunidade que você tem dificuldade de fazer um cabeamento, você tem facilidade de chegar pelo ar. Essas pessoas não necessariamente vão precisar usar a conexão do celular. Elas vão poder comprar modems que estarão conectados a essa rede 5G. E os planos de internet não vão ficar mais caros por causa dessa nova tecnologia? Quem quiser utilizá-la? Todas as vezes que a gente recebe uma nova tecnologia, isso aconteceu desde quando a gente saiu da internet de escada para o ADSL, depois para banda larga por cabo, fibra ótica, recentemente o 4G e o 5G. Essa tecnologia ela chega por um custo mais alto, porque as empresas elas precisam realmente abater os custos de implantação da infraestrutura, mas a massificação faz o custo cair. Então, quanto mais rápido acontecer essa adoção, mais rápido os custos irão cair. E a cobertura total vai ser em 2029?
Isso. Hoje a gente já tem cobertura em todas as capitais do país, e inclusive o número de antenas que estão instalados é o dobro do que estava previsto no edital da Anatel. Rafael, o Daúde tem mais uma pergunta para fazer, né, Daúde? Tem, Rafael, vamos pensar o seguinte, né? Essa nova tecnologia, ela vai, num primeiro momento, trazer um desenvolvimento muito grande para as empresas. Você vai mudar completamente, né? Já se fala na indústria 4.0, na agricultura 4.0, onde você usa da tecnologia de precisão para fazer a sua atividade. Por gravidade, né? Por consequência, a população que no momento, quer dizer, para mim tanto faz ter 4G, 5G, para mim 4G está ótimo, né? Porque eu faço, está ótimo, eu não preciso de 5G. Mas vai chegar um momento em que as pessoas ligadas a esse desenvolvimento vão precisar exatamente dessa tecnologia. É isso que vai trazer como consequência positiva essa tecnologia para o Brasil? Exatamente. E a tecnologia, Daúde, de certa forma, quando ela nos é apresentada, a gente também acaba imaginando que não tem necessidade daquela tecnologia. Se você voltar numa entrevista do Bill Gates, nos primeiros anos de internet, ele mesmo fala que a internet não teria muita utilidade, que estava ali começando e hoje nós não viveríamos sem internet. Eu não tenho dúvida alguma que dentro de alguns anos nós olharemos para trás e vamos pensar, nossa, como a gente vivia sem o 5G. Muito bem, Rafael Franco, especialista em segurança cibernética e CEO da AlphaCode, essa empresa que desenvolve projetos no ambiente mobile. Obrigada pela sua entrevista aqui nesta tarde de domingo. Uma boa tarde para você. Obrigado a vocês, um ótimo domingo. Ótimo.